Com certeza você é uma pessoa que consegue dar sentido ao que aprende em sala de aula. Eu tenho certeza que você consegue fazer a conexão do seu aprendizado com a vida prática, com aquilo que você vivencia, com os conteúdos que os seus professores ensinam para você. Se você consegue fazer isso, você consegue descrever o contexto de uma situação para que um assunto tenha sentido, ou seja, você consegue contextualizar. E contextualizar é uma estratégia de abertura do seu texto, ou seja, é a primeira frase da sua redação. É onde você vai introduzir o tema, mostrando que você tem repertório, que você tem bagagem, que você é uma pessoa culta e que você sabe relacionar outra área do conhecimento ao tema que foi proposto para dar força para a sua argumentação. Então, se você quer aprender a contextualizar, não sai daí porque eu vou te ensinar algumas estratégias infalíveis agora. Eu sou a professora Paula e sejam bem-vindos ao canal Consultório Linguístico. E a primeira estratégia para contextualizar na sua introdução é fazendo uma citação, que é a reprodução de frases que alguém, normalmente uma autoridade, disse sobre um assunto. Ela pode ser retirada de livros, de revistas, de entrevistas, de músicas, e existem dois tipos de citação. Citação direta, que é quando o conteúdo é fiel ao que foi dito pela autoridade. Não pode mudar nenhuma palavra. Não pode passar de 3 linhas. Deve ter aspas. O nome do autor pode aparecer antes ou depois da frase. E a citação indireta, que é quando o conteúdo faz referência ao que o autor disse, mas com outras palavras. Então, usa-se outras palavras e o nome do autor também deve aparecer antes ou depois da frase. Alguns autores que você pode citar são Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Shakespeare, mas você também pode citar alguns cantores ou compositores, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros. Além desses autores, cantores, compositores, você também pode citar frases de pensadores famosos ou sociólogos, filósofos, artigos da Constituição e outras frases, importantes que se encaixem em qualquer tema. Uma delas é: temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Essa frase cabe em várias redações, pois se temos um problema que precisa ser discutido, então a mudança se torna necessária. Outra frase que também se encaixa em vários temas é: se queres prever o futuro, estuda o passado. Essa frase de Confúcio é muito boa e você pode usar na sua redação se você quiser dizer que existe uma situação para a qual as pessoas vêm tentando achar a solução há muitos anos, mas se queremos ter um futuro melhor, é só vermos o que está acontecendo agora. Outra frase é: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Essa frase é muito boa porque se encaixa em vários temas, principalmente do Enem, quando se fala de algum direito que está sendo violado. E mais uma frase que podemos utilizar é: não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Essa também é uma frase bem geral e que dá para usar em vários temas. Outra maneira de contextualizar é por meio de dados estatísticos. São estatísticas que podem ser comprovadas por números, gráficos, pesquisas e sobre os quais não há argumentos, pois são números oficiais, são fatos. E contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Bem, então, como podemos citar, usar os dados no nosso contexto, na nossa contextualização? Vamos ver um exemplo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo inteiro e o quinto em casos de depressão.
Conforme o levantamento da OMS, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. Agora eu vou te dar uma dica, anota aí. Você precisa saber alguns dados estatísticos sobre violência, saúde, meio ambiente, educação, tecnologia. Então você precisa estudar esses dados estatísticos, né? Já chegar na prova sabendo esses dados, esses números, porque esses temas têm grandes chances de cair e você ter algum dado para utilizar no seu texto. A contextualização também pode ser feita por meio de referências. As referências são declarações oferecidas por algum órgão que entende do assunto tratado e que não são informações numéricas. Para usar referência no seu texto, você pode citar as notícias sobre Ministérios da Saúde, Ministério da Educação, da Justiça e outros. Também pode citar a Constituição de 1988 com o princípio de que todos são iguais perante a lei. Também pode citar a Declaração dos Direitos Humanos, falar sobre as leis em geral, pode citar a maioridade penal e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. E você pode ainda fazer a sua contextualização por meio de alusões, ou seja, você pode mencionar um filme ou histórias reais ou fictícias associando o tema ao conteúdo. Mas cuidado, porque as alusões só podem ser utilizadas se você estiver realmente fazendo associações do que está sendo citado com o que você está defendendo como tese. Um exemplo bem interessante são as alusões históricas, que associam algo que aconteceu no passado com o tema relacionado ao que estamos discutindo na nossa redação. Mas, como eu disse, você deve tomar cuidado, porque essa alusão histórica tem que estar relacionada com o tema. Você não pode somente colocar uma frase no seu texto que não tem ligação com o resto do conteúdo. Para fazer uma alusão histórica, você pode estudar esses assuntos que se encaixam em vários temas: descobrimento do Brasil, a Revolução Industrial, a Constituição de 1988, a ditadura militar, a Lei da Liberdade de Expressão e o Brasil Colônia. Espero que com as estratégias que eu te ensinei neste vídeo, você consiga associar melhor o seu repertório com o tema proposto e com a tese que você vai defender no seu texto. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque vem muito mais vídeo por aí e você não pode perder. E não esquece de deixar o seu like, tá bom? Um super beijo para todos vocês e até logo!